Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Oremos. Ó Pai, estamos, Senhor, na tua presença. Mais uma vez neste dia, oferecendo mais um culto a ti. E nesta hora, tendo a oportunidade de trazer a tua mensagem ao teu povo, unge-nos, Senhor, misericordiosamente, para que a mensagem seja tua, do teu agrado. Ó Pai, abençoa aqueles que vão ouvi-la, que possam, iluminados pelo teu Santo Espírito, entendê-la. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Neste texto, meus irmãos, nós encontramos Jesus Cristo dizendo quais são os traços da verdadeira fé. Ele admirou-se da fé deste centurião. O texto diz no versículo 10 que, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Os historiadores contam que na porta do batistério da Catedral de Florença existem em alto relevo representações da vida de São João, toda a vida dele como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. O autor é desconhecido, mas tem esta confirmação autorizada. Miguel Ângelo, passando
ali pela porta daquela catedral de Florença e vendo aquela pintura em alto relevo, ele parou, impressionou-se e afirmou: esta obra artística devia figurar não na porta de um batistério, mas na porta do céu. Este elogio é suficiente para que se possa avaliar a excelência daquele trabalho, a excelência dos referidos relevos. Realmente é assim. Quando alguém tem autoridade sobre um assunto, quando fala-se Beethoven elogia uma música, o mundo todo, o tempo todo vai saber. Quando o escritor como Rafael, ou Vitor Hugo, ou Murilo recebe um elogio de uma autoridade maior do que eles, o mundo todo vai ter conhecimento desse testemunho o tempo todo. Isto é uma lei segura. Então, a crença elogiada por nosso Senhor Jesus Cristo deve nos chamar a atenção. E é por isso que nós temos o cuidado de estudar profundamente para ver quais são as características de uma bênção, de uma crença que Jesus Cristo admira. Jesus Cristo elogia a crença daquele centurião e ele diz as razões pelas quais a crença daquele centurião merecia ser admirada. Em primeiro lugar, quando o centurião diz somente uma palavra, Jesus Cristo, ele pede humildemente socorro para Jesus Cristo curar o seu servo. Jesus Cristo, eu irei curá-lo. E ele diz somente uma palavra e o meu criado será curado. Então, a crença admirada por nosso Senhor Jesus Cristo é a crença nele. Não é a crença em Padre Cícero, nem na Virgem Maria, nem em qualquer santo que não seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a crença que Jesus Cristo admira é a crença nele, a fé em Jesus. É impressionante a confiança que aquele centurião tinha na pessoa de nosso Senhor Jesus. A ideia do centurião se amplia quando ele afirma: tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. É evidente, meus irmãos, esse pensamento de um militar, principalmente de um militar romano naquela época, demonstrava claramente que o que ele estava dizendo era coisa muito séria.
demonstrava ali o que ele achava do poder de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as enfermidades. As enfermidades que torturam aos homens. Então, a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, as milícias celestiais eram tão poderosas quanto, ou mais poderosa do que as ordens de um centurião romano contra as suas milícias. Ele diz que bastava dar uma ordem e ela seria cumprida. Imaginemos que esse centurião tinha muita fé. Nós encontramos por aí pessoas com muita fé, inclusive em igrejas que de fato não pregam o verdadeiro evangelho, mas as pessoas simples, elas têm muita fé. E nós devemos ter preocupação com isso, porque nós devemos pregar o verdadeiro evangelho a essas pessoas e a todas as pessoas. Para que elas tenham essa mesma fé. Somente em Jesus, não em homem. Naquela época, haviam pessoas muito crédulas. Elas criam nos oráculos da antiguidade. Elas, como nos dias de hoje, criam também em filosofias vãs. Em panaceias de exploradores, de políticos e de outros exploradores desonestos. Mas o que Jesus Cristo está dizendo aqui, que quaisquer desses tipos de crença jamais salva ninguém. É interessante notar a insistência com que Jesus frisa a necessidade de fé nele e somente nele. Ele diz em certo tempo que quem crê nele jamais será condenado. Jesus Cristo disse que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, porquanto a vontade daquele que me enviou, disse nosso Senhor Jesus Cristo, é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nós poderíamos citar diversas passagens onde isto é afirmado. Nós, cristãos, não apenas nós pastores, mas nós cristãos, discípulos de Cristo, que devemos levar a mensagem do Evangelho. Não podemos esquecer desse ponto. Esse ponto é essencial. É essencial porque é sublinhado pelo nosso próprio Senhor Jesus. Se alguém quer ter uma vida espiritual organizada, tem que ter fé somente em nosso Senhor. Então, a fé, Jesus Cristo admira. A fé que ele aprova é aquela que é somente. Em segundo lugar, nós vemos claramente que a fé que Jesus aprova é uma fé caridosa.
A fé que Jesus aprova é uma fé aliada às obras da luz, como nós pregamos hoje de manhã. É uma fé aliada à caridade. Vejam que o centurião não pedia para ele. Vocês já prestaram atenção que quando nós começamos a orar, via de regra, se nós não tivermos cuidado, nós só pedimos para nós mesmos e, no máximo, para os nossos entes queridos. Não pedimos nem pelos nossos irmãos da igreja. Veja que esse centurião, que tinha uma fé admirada por nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se aproveitou da ocasião para pedir alguma coisa para ele. Ele pediu para o seu servo. E se nós nos lembrarmos o que significava um servo naquela época, naquele tempo, o servo tinha uma posição horrível. Os filósofos ensinavam naquela época que os servos não tinham alma. Veja que tipo de moral tinha esse centurião vivendo naquela época. Então, o que Jesus Cristo está nos dizendo aqui, que a fé que ele admira é aquela que existe em você, existe na pessoa que tem como objetivo principal o exercício das obras da luz. O que significa isso? Tem como objetivo principal de vida fazer o bem aos outros. Quando nós lemos a história, principalmente quando lemos Bugbé, ele gostava de narrar os fatos circunstanciados da história. E ele narra o fato de quando Constantinopla estava, lá no século XV, sitiada pelos turcos, a guarnição cristã viu-se em situação desesperadora. Então, os comandantes daquela guarnição foram a um mosteiro onde estavam lá sacerdotes e monges e pediram a eles que eles ministrassem uma assistência espiritual àquele soldado. Mas sabe o que aqueles religiosos responderam? Que não podiam. A rotina do mosteiro ocupava a vida dele, cada claustro dava um trabalho tremendo. O tempo dele só dava para tomar conta do mosteiro. Ele não tinha um tempo de atender outras pessoas. Com aparência de humildade, pediram desculpas aos comandantes. E não foram. Ainda existe esse tipo de crença formalista.
que é capaz de não se tocar com a dor do outro, que é capaz de não se tocar com a fome do outro, que é capaz de não se tocar com a nudez do outro. Este tipo de crença é chamado de crença formal. Você é crente formalmente. Mas qual a importância que você dá à misericórdia, à compaixão, ao amor ao próximo? Prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer. A grande maioria dos membros das igrejas dão muito mais importância a ritos e cerimônias pomposas. Eles acham que é muito mais importante os cultos pomposos e solenes do que a assistência aos necessitados. Eles querem da religião que eles pertencem o conforto que essa religião pode lhes dar, nunca sacrifício. Jesus Cristo diz que a fé que ele aprova é a fé aliada à caridade, a fé aliada à misericórdia, a fé aliada à compaixão, a fé aliada às obras da luz. Em terceiro lugar, nosso Senhor Jesus Cristo aprova a fé, que além de ser nele, somente nele, além de ser aliada à misericórdia, à caridade, essa fé precisa ser aliada à razão. Nós precisamos pensar muito, porque nós somos prudentes. Antes de tomar alguma decisão, aquele oficial romano ele não tinha fé em Jesus por conta daquele momento em que a multidão estava com Jesus e vibrando com os milagres. Não. Não foi uma fé momentânea. Ele conhecia todos os fatos, tudo o que tinha acontecido com nosso Senhor Jesus Cristo. E a história, o testemunho, os fatos que acompanharam o ministério de Jesus aqui sustentava aquela fé do centurião. Ele sabia, tinha conhecimento, prestava atenção e estava interessado nas histórias que Jesus já havia curado. Então, sua fé se alicerçava em experiências que outros tiveram, e ele também queria essa mesma experiência. Esta é uma fé que Jesus aprova. Esta é uma fé defensável. Mas há muitas crenças que não têm base. Inclusive, não tem base bíblica. Firma-se simplesmente em propaganda. Firma-se simplesmente no marketing religioso. Sem nenhum respaldo bíblico. Firma-se em fantasia.
e mentes desorientadas, para ser bondoso, ou para ser mais exato, honesto. Não é essa crença que Jesus aprova. Então, fé que Jesus aprova é aquela fé aliada à razão. É a fé que nós temos aliada ao conhecimento da palavra de Deus, a sua revelação para nós, a sua vontade para nós. Além de ser uma fé somente em Jesus, uma fé aliada à misericórdia, à caridade, uma fé que tem sentido, que tem fundamento, aliada à razão, a fé que Jesus aprova é uma fé aliada à atividade. Não, eu tenho fé em Jesus. Não faz nada. Não prega esta fé. E pouco está se incomodando se muita gente está caminhando o caminho da perdição e você poderia estar falando para aquelas pessoas que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo cura espiritualmente e materialmente. Então, a fé que Jesus aprova é uma fé aliada à atividade. Aquele centurião podia ter cruzado os braços, o servo dele estava doente. Eu não posso fazer nada. Eu não sou médico. Eu não posso fazer nada. Cruzaria os braços, como muitos de nós têm cruzado os braços e não pregado o evangelho de nosso Senhor Jesus. Mas não foi isso que o centurião fez. Ele pôs-se em movimento e fez o que podia para ajudar o seu servo a apropriar-se das bênçãos que Jesus lhe podia conceder. Quantas pessoas nós encontramos no dia a dia da nossa vida que não estão doentes fisicamente, mas muito pior, estão doentes espiritualmente. E nós que conhecemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo dos Santos, não os anunciamos. Parece que nós continuamos na igreja cuja crença é nos supostos santos que subiram a um altar para permanecer ali naquele mesmo lugar para sempre, pelo resto da vida, sem contato com a humanidade sofredora. Não era a fé que atira o indivíduo para, como aqueles sacerdotes, para dentro de um caos. E dali eles fogem dos ecos da angústia do ser humano. Era uma crença, coloca em movimento todos os dons, todos os talentos que Deus nos dá. O exemplo desta fé nós encontramos no apóstolo Paulo.
sua atividade febricitante, muito intensa, incansável, andando a pé pela estrada, estendendo as tendas de nosso Senhor Jesus Cristo por toda parte, escrevendo cartas maravilhosas àquelas pessoas que ele havia pregado o evangelho para elas e não conseguia voltar lá. É desse tipo de fé construída, dinâmica, é que o mundo necessita. Vamos nos envolver, meus. Vamos, de fato, aprender a ter uma fé em atividade. Para que nós possamos, a partir de hoje, ler a palavra de Deus e, como cristãos, como de Cristo, passemos a desempenhar, de fato, as nossas funções. Você já pensou qual é a sua função espiritual aqui nessa terra? Há muitos que pensam que a função espiritual é só o exercício espiritual para o seu próprio crescimento espiritual. Até pensando em espiritualidade, nós cometemos o pecado do egoísmo. Você já pensou? O que foi que Cristo disse que os seus discípulos deviam fazer? Pregar o evangelho e ser testemunha desse evangelho. O que significa isso? Pregar o evangelho e dar exemplo com a sua vida, com as suas ações, com as suas palavras, como é que um cristão vive. As pessoas precisam do nosso exemplo. Concluindo, meus irmãos, 2 vezes o texto afirma, a Bíblia afirma, que Jesus se admirou. Ficou muito admirado. Uma vez foi com esse centurião. Foi por causa da fé manifestada por esse centurião. Outra vez foi quando ele se deparou com a incredulidade dos seus conterrâneos. Jesus se admirou com a fé do centurião romano e se admirou da incredulidade dos habitantes de Nazaré. 2 vezes. Isso nos chama a atenção, prestem bem atenção, e nos leva a acreditar que as impressões mais profundas de Jesus se manifestam quando nós revelamos a nossa fé verdadeira ou nossa incredulidade verdadeira, as nossas palavras e pelos nossos atos. Essas 2 vezes que Jesus Cristo se admirou, um pela fé do centurião e outra pela incredulidade do povo da sua terra, de onde ele nasceu, a Bíblia, a palavra de Deus, tem um propósito de nos revelar isso. Jesus Cristo, as impressões mais profundas de nosso Senhor Jesus Cristo se relacionam
as atitudes que revelam a nossa fé ou a nossa falta de fé. Não se pode negar que Ele, sendo Deus, sabe muito bem discriminar os valores da personalidade humana. Nós podemos enganar todo mundo, menos nosso Senhor Jesus. Então, Jesus Cristo está dizendo para mim e para você hoje à noite que Ele dá muita importância à fé. Porque a fé une o coração humano à divina personalidade de nosso Senhor. O traço de união entre nós e Cristo é a fé. Por isso, nós devemos cultivar a fé. Nos exercitar espiritualmente para crescermos na fé. Cultivar com solicitude e perseverança essa fé em nosso Senhor Jesus. Obediente à sua palavra, sendo caridoso com os outros, sendo de fato amoroso com os outros, prestando atenção àqueles que têm necessidade, que estão no nosso entorno. Que nós leiamos cada dia mais a Bíblia, para debaixo da orientação da palavra de Deus, exercer as nossas atividades espirituais como aqueles que de fato creem em nosso Senhor Jesus como único Salvador. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém.